Sejam muito bem-vindas, donzelas, a mais um episódio aqui do nosso podcast da Comunidade das Donzelas. E hoje o tema do nosso vídeo aqui é sobre prazer não ser uma recompensa. Nós temos falado muito aqui na nossa comunidade, né, Cris, que o prazer, ele não é o fim daquilo que nós estamos buscando, mas ele tem que ser o caminho. E a gente fala muito sobre prazer aqui em todos os seus sentidos, né, Cris? Inclusive o prazer de viver com liberdade, o prazer de ser quem nós somos e quem nós queremos ser. Então, Cris, queria que você começasse falando aí sobre essa questão. Por que que o prazer ele não pode ser uma recompensa na nossa vida? Bom, vamos lá, sejam todas muito bem-vindas por aqui. Vamos para mais um episódio. E que bom que a gente pode trazer novamente esse tema de uma forma até diferente. A gente já falou em outros momentos sobre isso, mas é importante que a gente traga exemplos e a repetição para o aprendizado. O prazer ele não pode ser uma recompensa, e se a gente for fazer uma correlação na vida, né, vamos bem simples assim, tudo que a gente vai construir, projetos, até mesmo uma viagem, a gente fica muito na expectativa lá do destino final, né? E aí, quando a expectativa está toda lá no destino final, nem sempre é da forma como a gente criou. Quando a gente traz essa expectativa para a trajetória, e aqui o prazer não é diferente, aí vamos falar de trajetória, prazer na rotina. Trajetória da viagem é o caminho que você percorre, ou uma transição de carreira, aquilo que você vai aprendendo. Então, o tempo todo a vida vai te trazendo essa singularidade do termo, né? Então, assim, o prazer ele não pode ser uma recompensa, porque a recompensa é aquilo que você vê só no final. É aquilo que sobra, né? Seja uma vitória, uma conquista, uma derrota, uma frustração. E, normalmente, nas nossas vidas femininas, e não agora, todo sempre, eu diria que agora a gente tem muito mais prazer do que as nossas avós, e até mesmo as nossas mães, né? Com algumas raras exceções, mães que são à frente do seu tempo. Mas quando a gente traz o prazer como algo de destaque, como algo de importância no dia, na rotina, né? E às vezes quando a gente fala do dia, as pessoas ficam olhando com uma cara meio de extraterrestre ou ponto de interrogação. Como assim trazer o prazer para o dia? É uma das condições que a gente fala muito aqui, porque quando você muda esse jogo, e aos pouquinhos você percebe que o prazer ele se torna, né, um aliado, você anda de mãos dadas, você vê as coisas, o belo, né, nas coisas, em tudo que você está vendo, no dia que amanhece, no café, no cheiro, naquela fumacinha do café, na preparação do que você vai comer, na roupa que você vai vestir, que prazer poder colocar essa roupa, que prazer poder comprar essa roupa, ou até mesmo sem ser um excesso de fuga, né? Que tem isso também. E aí, tirar essa simbologia ou esse significado que a gente deu há muitos anos, né? Porque, trazendo para o lado dos tempos, Simone, eu gosto muito de trazer essa expressão que eu aprendi uma vez, numa aula, num congresso, que dizia o seguinte: as nossas mães, as nossas avós, elas nem tiveram o direito de colocar o prazer, né, ou a satisfação da relação, ou qualquer coisa do corpo na sua vida, ponto, né, na vida como um todo. Se você viveu 30 anos, 40, 100 anos, ponto, não teve. A gente está tendo esse direito, e é um direito conquistado, sim, mas a gente tem a culpa, né? Então, a mulher, ela recebe esse direito conquistado, e é de cada uma, e ela coloca como culpa, e por isso que ele vira, em muitas de nós, mulheres que estamos aqui nos escutando, ou, né, refletindo sobre isso, ele vira uma culpa, e aí por isso que ele, se der tempo, se sobrar, quando eu tiver de férias, ou quando eu tiver no final de semana, ou quando eu tiver alguém, que aí é um ponto mais importante, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado de não deixar o meu prazer para o final, assim. Então, é um treino, de novo, a gente já falou sobre isso, é um treino do cérebro e do corpo constante. Você sabe, Cris, que eu fui jantar com algumas amigas essa semana e a gente tá, né? Eu sempre falo que assim, a gente conversou um pouco sobre isso também, porque é um sentimento que eu tenho muito forte em mim, que é dessa virada de chave que acontece
ali na fase que a gente está vivendo, né? Pelo Uhum. menos para mim, assim, quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou me dando conta das coisas que aconteceram e que estão acontecendo, que é, de novo, trazendo sempre a presença aqui para tudo que a gente tem feito e percebido, né? A gente se percebe cada vez mais. E Uhum. conversando lá com elas, uma delas me disse assim, eu percebi que eu não sei mais quem eu sou, porque assim, ela, durante muitos anos, ela vem vivendo uma vida que ela construiu e que ela se permitiu construir, né? Porque eu acho que a gente não pode terceirizar para o outro, né? Para os Sim. outros, o que a gente Uhum. escolhe é responsabilidade nossa, apesar de que às vezes as nossas escolhas elas não são em função do que a gente quer, mas do que os outros esperam ou até direcionam na nossa vida. Mas está tudo bem. De toda Exato. forma, a gente permite, né? Uhum. Ela falava sobre que ela não sabe mais quem ela é, o que, que ela quer e como que ela quer viver, né? E eu tenho Uhum. percebido que isso é uma constante entre as mulheres, assim, eu ouço muito isso das mulheres, e porque a gente vem numa pegada, assim, né, a gente tá olhando para a carreira, ou tá olhando para a maternidade, ou tá olhando para o relacionamento, ou tudo junto, né? E a gente, muitas vezes, vive aquele passo que a gente tem falado aqui, né, de anestesiar a mulher que existe aqui. E quando a gente faz isso, eu percebo que a gente se perde realmente no caminho, né, Cris? E a Sim. gente sempre fala sobre essa questão, né? Como é que eu vou sentir prazer na minha vida, seja no sentido que for, se eu estou só vivendo, né? Se eu estou só ali andando, um dia depois do outro, sem perceber o que está acontecendo, sem fazer as coisas que eu gosto, né? A gente vai só simplesmente andando, né? Igual aquele É. bonequinho do joguinho lá, que ele vai andando, vai tropeçando, vai caindo, vai levantando. Eu sempre lembro desse bonequinho, não lembro o nome do jogo, mas eu sempre lembro desse bonequinho, porque é meio que assim que a gente vai indo aos tropeços, né? Aos trancos e barrancos a gente vai vivendo. E aí Sim. é muito desafiador, de fato, né? A gente chegar num ponto da nossa vida, porque parece que a gente viveu uma vida que é igual aquele dia que você trabalhou, fez mil coisas e você chega no final do dia, você pensa assim, nossa, mas eu tô tão cansada, eu fiz tanta coisa e eu não fiz E nada de parece relevante, não não é? rende. A gente tem essa Uhum. sensação, pô, mas não rendeu nada. Por quê? Porque a gente não fez aquilo que era importante. Uma coisa que eu faça no dia, duas coisas que são realmente muito importantes, é o que vai fazer diferença no final do dia. Porque se eu não Exato. tenho essa clareza, quando eu chego no final do dia, eu estou sobrecarregada, estou cansada, e com uma sensação de que não fiz nada de importante. A vida é assim também. Se a gente só vai Sim. vivendo, a gente vai vivendo naquela frustração, né? E falando sobre os pequenos prazeres, tem um lugar que eu adoro estar, que é a minha casa. Eu amo estar na minha casa, Cris. E uma das coisas que eu gosto muito é de tornar a minha casa sempre. Eu estou sempre pensando assim: o que, que eu posso colocar aqui em casa? O que, que eu posso fazer de diferente para que ela fique mais aconchegante? Então, assim, é uma roupa de cama nova, é um objeto de decoração, é alguma coisa que traga aconchego, e eu gosto muito. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. E ontem chegaram os quadros que eu comprei aqui para casa. Eu mudei, né, o ano passado, e daí a casa não está pronta ainda. Eu estou fazendo as mudanças aqui aos poucos e chegou um trio de quadros que eu comprei e Hum. eu estava lá olhando para os quadros, olhando e pensando em qual parede que eu vou colocar esses aqui primeiro e tal. E assim, ó, eu senti uma coisa tão boa, Cris. Eu gosto tanto disso. E é só um quadro, sabe? É só um quadro que vai para uma parede, mas que eu vou olhar todo dia para eles, né? E aquilo me deu tanto prazer, porque eu fico pensando assim, nossa, esse aqui é o lugar que eu mais gosto de estar. É um lugar que eu tenho muito prazer de arrumar, de decorar, de ficar sempre pensando nisso, sabe? E eu acho que é muito disso, né, Cris? É esse É. prazer que a gente encontra nas pequenas coisas, que somadas, né? Todas essas pequenas coisas que a gente vai fazendo ao longo do dia, que somadas, elas vão ser algo grande, de fato, né? E aí você trouxe uma coisa que é bem legal, assim, que é sobre a energia que isso gera, né? A energia que move. Então, quando você olha para os detalhes, e aqui é um ponto importante do prazer, né? Isso é uma coisa que eu tenho
treinado, tá? Isso para mim é bem recente, isso que você traz de montar ambientes, ou até mesmo, isso é um aprendizado aqui ainda para mim, para gente ver como é um processo diferente para cada uma, né? Então é muito importante isso, porque quando você busca, quando você começa a descobrir o prazer, ponto, você acha o ouro, né? O arco-íris, pote de ouro no arco-íris. Essa é a sensação que eu tenho quando eu descobri o prazer. E a gente está falando ali 35 anos, eu estou hoje com 45. De fato, quando isso começa a fazer sentido no meu corpo e na minha cabeça. Só que você fica tão eufórica que você, e eu que sou muito impulsiva, né, e tenho esse lado externo muito forte, você vai desesperadamente buscar no externo, né? Na rua, no ambiente, e aí você percebe que, no meu caso, quando eu comecei a fazer palestra, isso me trazia muito prazer, e as pessoas falando comigo, e aí as redes sociais, e aí, só que, de novo, ainda assim você se dá conta, ou até dando conta e você não querendo perceber isso, você está de novo condicionando para algo externo, não é seu. À medida que as coisas foram evoluindo, a minha idade foi chegando, a maturidade, chega um ponto que você trouxe muito bem, né? Eu passei a encontrar prazer no interno, e esse interno também é minha casa, né? Então, e eu vou te falar que a gente está falando aí de 1 ano, 2, tá? Não mais que isso. Eu passo a olhar hoje para as coisas, e que foi sempre um cuidado que o meu marido teve, né? De comprar uma coisinha, ele, a gente podia comprar uma coisinha nova, a gente... Para mim, isso passava batido, porque, tipo, cara, o quê? Entendeu? Então, eu nunca esqueço, uma vez ele parou numa loja que ele ama, de coisas de casa, e ele foi olhar os pratos que combinavam, e os lençóis, tudo isso que você falou muito bem. E eu fiquei lá na frente, esperando, e a guria do caixa falou assim, ai, meu Deus, normalmente quem faz isso é a mulher. Eu falei, querida, eu tô mais preocupada em qual vai ser meu próximo... Bem assim, eu falei para ela, eu tô mais preocupada em qual vai ser meu próximo vibrador do que prato. E aí, ela riu. Mas eu fui me dando conta que isso também faz parte do interno, né? Mas eu fui me dando conta sozinha, porque naquele momento passou desapercebido para mim, e ótimo que ele cuide, que ele faça, mas assim, ó, é muito sobre que eu também vejo, né? O belo de algo para um cobre-leito, um lençol novo na cama. Então, isso eu estou vivendo agora, como se eu estivesse montando, tu vê, ó, 20 anos de casado, 45 anos de idade. Hoje eu estou vendo esse prazer, que nem você trouxe muito bem, de montar o meu enxoval, de montar, né, as minhas coisas. E aí vai no todo, né? Vai desde a parte da casa, algumas coisinhas simbólicas que vão gerar detalhe visualmente para os olhos, para os seus olhos, não para os outros, né? Para você arrumar uma mesa posta, que eu amo muito, para mim é uma das linguagens do amor, a parte do quarto, mas... E aí você também vai para a parte que, para mim, isso é muito importante, que é a parte do que você vestir quando você está em casa. Então, roupas confortáveis, sim, mas confortáveis e bonitas, né? Na hora de dormir de qualquer jeito, não, né? Dormir com um pijama, uma camisola bonita e confortável. Então, isso é um treino. É um treino. Então, assim, é muito legal você ter trazido isso, porque hoje eu sinto muito prazer de estar na minha casa, faço questão de estar na minha casa e venho olhando para esses detalhes que você trouxe aí, de quadro, de um tapete novo, de repente agora para o inverno comprar uma lareira portátil, transformar o ambiente mais interno, nosso, né? A gente gostar de estar em casa. Não só o casal, mas os filhos, né? Então, Sim. isso também reflete. É porque eu acredito, Cris, que uma coisa, ela puxa a outra, sabe? Então, imagina que assim, imagina que você está querendo transformar a tua casa em algo mais aconchegante para o inverno. Você vai colocar uma lareira, daí você coloca ali na frente, coloca um tapete bem aconchegante. Aí daqui a pouco você pode convidar o marido para sentar ali na frente para tomar um vinho, né? E aí vocês vão ter talvez um momento ali de conversar, um momento de intimidade, uma coisa que talvez, se não tivesse aquele cantinho ali, não iria acontecer. Não estou dizendo que vocês não fazem, mas tu entende que uma coisa ela vai motivando a outra, né? Então, assim, eu acredito que uma coisa que a gente faz, um movimento que a gente faz, ela nunca vem isolada, porque ela vai se somando sempre a outros elementos, a outras questões que a gente vai colocando, né? E quando a gente vê,
de um montinho, a gente fez um montão, né? Tem uma expressão assim que a gente vai fazendo montinho, montão, né? Então a gente começa, em geral, se a gente for perceber, tudo que a gente começa na nossa vida, ela não começa pequena. Aliás, ela não começa grande, ela começa pequena, né? Uhum. Eu quero correr uma maratona, eu vou começar correndo 100 metros, 100 passos, 100 metros, sei lá, né? Eu quero perder 10 quilos, eu vou começar perdendo algumas gramas, depois 1 quilo, depois 2. Então, se a gente parar para perceber, tudo na nossa vida é progressivo e ele vai aos poucos, né? Vai. Então, essa questão do viver, que a gente traz muito aqui, de viver com prazer, de viver com essa liberdade que a gente quer, ela está muito associada aos pequenos movimentos. A gente viu ali no desafio que a gente fez recentemente na comunidade, né, Cris? São vários estímulos diferentes para que a gente comece a acender de novo o nosso corpo, a nossa mente, a própria libido, o nosso prazer. São pequenos movimentos, mas eles precisam acontecer o tempo todo. E a gente só vai perceber se a gente estiver presente para aquilo que nós estamos fazendo. Então, de repente, eu passei ali uma manhã toda muito focada, muito concentrada no trabalho e tal. Então, na hora do almoço, mesmo que eu tenha ali 15 minutos, só meia hora, a gente precisa parar, né? Dar uma desligada ali, uma desconectada, sentir, né? Almoçar com aquela tranquilidade, com aquela presença, absorvendo. Porque eu acho que até as coisas mais simples da vida, Cris, a gente está fazendo na correria e no piloto automático, que é o ato de comer, né? Outro dia eu estava vendo um podcast de um médico que ele falava sobre como que acontece a digestão e a absorção da comida e tudo mais quando a gente come na correria, na pressa e não mastiga direito e tal, e a gente fica ali, né, naquela ansiedade de, eu vou terminar logo isso aqui porque eu já tenho outra coisa para fazer. Então, ele falou, né, sobre isso. E eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai, sempre antes do almoço, eles tinham o costume de tomar chimarrão. Então, era todo dia a mesma coisa, assim. Eles sentavam na varanda lá da casa, eles tomavam chimarrão, a minha mãe já tinha o almoço lá, estava no fogo já, né, pronto, só se mantendo aquecido, e eles sentavam lá, tomavam, daí a gente almoçava, né, com tranquilidade, assim, daí depois eles sempre sentavam na varanda para conversar, 15 minutos ali, sabe? E a gente, nossa, e assim, eu percebi na minha vida que eu também tinha alguns tempos nesse sentido, né? Eu também tenho um pouquinho de tempo aqui para almoçar, não é todo dia que dá para fazer isso, mas na maior parte dá, e eu não fazia, eu simplesmente almoçava correndo, arrumava tudo, daí voltava a trabalhar. E quem tem me puxado muito para isso é o meu filho, né? O meu filho gosta muito de tomar café. E aí ele sempre quer, depois do almoço, ele quer fazer um cafezinho, daí agora ele sai, ele vai lá, ele mesmo passa o café e tal. Ele gosta de café passado. Então a gente senta ali, toma um cafezinho, né? Come ali às vezes um docinho, alguma coisa, toma o café, conversa um pouquinho e aí depois a gente vai fazer o que cada um tem para fazer. Mas são esses pequenos movimentos ao longo do dia, né, que fazem a gente chegar no final do dia e falar assim, nossa, eu fiz um monte de coisa, eu trabalhei, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu também, de certa forma, aproveitei esse dia do jeito que eu consegui, mas eu aproveitei, né? Então, a gente chega no final do dia com uma outra sensação também, né? Uma outra sensação, e é isso que você traz, né? Aqui tem até uma frase que você colocou lá para o nosso grupo, que eu gosto muito, sobre esse tema, que diz assim, ó, e se fio prazer for aquilo que te devolve energia, clareza, presença, vontade de viver? Porque, de novo, quando você deixa ele para o final, como uma recompensa, o tempo que der, você não vai saber. E aí você está sem energia, você está cansada, você está estressada, você está com problema de intestino, você está com tudo aquilo que a gente, dor no corpo, né, que é uma coisa para mim, e aí a gente sempre fala sobre isso, né, tá, mas aí vai viver então no continho de fada. Te digo que não, cada vez mais responsável, cada vez mais responsável, cada vez mais produtividade, a gente lê-se com qualidade, isso é importante, porque quando a gente fala de produtividade, não significa que a gente está falando de um excesso insano, né, do trabalho, que isso é uma coisa que a gente sabe que a gente se perde rápido, nós mulheres, né,
E a gente vai sentindo tanto prazer, felicidade, e a criatividade vem junto, e a produtividade, e a satisfação, que é o corpo, se a gente pudesse fazer um raio-x durante o dia, né? Se a gente tivesse um monitoramento, como a gente tem para várias patologias aí da vida, se a gente tivesse um monitoramento 24 horas do corpo feminino, gerando hormônios do prazer, de acordo com as suas atividades, como será que nós estaríamos, né? Será que estaria muito baixo? Estaria muito bem? Estaria... Porque isso reflete em tudo que a gente está trazendo aqui. Satisfação, criatividade, comunicação, que melhora muito na hora de você fechar um negócio, de você arrumar um novo amor, de você poder até mesmo barganhar algo interessante no seu trabalho, ou você fazer uma transição de carreira, ou você encantar na sua fala, né? Esses dias eu tive um feedback muito interessante de uma mulher que não me conhece, de uma gerente, uma executiva, que me viu abordar, né, que é um dos meus trabalhos, abordagem médica, né, e eu tinha segundos para fazer aquela abordagem ali com um médico super conceituado da região, enfim, né, a gente foi num acesso onde ele estava mestrando uma aula, e todo o cenário não era propício para aquilo. Era na porta, eu estava, obviamente, nervosa, porque é uma pessoa que não facilita o acesso, então é um mestre, é uma referência no tema, mas eu me concentrei primeiro no meu corpo e na minha fala, e aí, consequentemente, o meu corpo estando treinado, é que nem musculação, é que nem você dirigir, é que nem você correr, o corpo lembra, ele tem memória, né? Então, eu performei com o corpo aqui, que era onde eu queria que saísse a comunicação, eu sabia as 3 palavras mágicas que eu precisava falar para ele, e passar o recado para que ele lembrasse de mim e da fala, né? Então, assim, e pronto, falei. Naquele momento eu não conseguia avaliar se eu fui bem ou não. Saindo dali, porque foi ela que fez essa intermédio de apresentação, enfim, possibilitou, ela me deu esse feedback, ela falou, Cris, eu preciso te dizer isso, eu queria ter te falado antes, mas naquele momento não foi possível. Que presença você tem, né? Você fala, você comunica com o corpo, com o olhar, de uma forma surpreendente. Eu falei, mas é treino? Eu falei para ela, isso é treino, não é uma habilidade, eu não nasci com isso. Eu treinei o meu corpo, eu treino a minha fala, eu treino a minha mente e o meu corpo, ele precisa responder, porque se está um corpo, vamos lá, né? Se é o caminho daquele momento, e que a gente sabe o que acontece, eu me estressei no trânsito, eu comi de qualquer jeito, eu dormi mal, porque a gente sabe que a ansiedade faz isso com a gente, né? Se eu tivesse com uma roupa extremamente desconfortável, se eu não tivesse feito meu skincare, enfim, tudo isso ia se acumulando para um corpo rígido, né? E no momento que eu tenho uma oportunidade de fala, numa questão de trabalho e de disposição pessoal, e se eu trancar aqui também, eu perco uma oportunidade de ouro. Então, é sobre isso, você treinar o seu corpo e a sua mente o tempo todo para quando você realmente tiver a oportunidade de desenvolver essa fala, seja o que for, né? Até às vezes um aperto de mão que você dê com uma postura, e a pessoa já se encanta, a pessoa vai dizer, opa, né? Então, é um treino. Eu não vejo como uma outra forma, eu não vejo como uma habilidade, um talento que você nasce pronto. Tem gente que às vezes até sim, mas se perde no meio do caminho, né? Sim, esse Mas preparo, né, Cris? Desculpa te interromper. Esse preparo que você falou sobre tudo aquilo que é importante para você, né, nessa preparação, ela só nos fortalece na hora em que a gente precisa fazer aquilo que você precisou ali naquele momento, né? Então, assim, é um contato importante num relacionamento, é um contato importante no teu ambiente de trabalho, né? Enfim, só que se você não tivesse se preparado, né, Cris, se você não tivesse o teu ritual ali de presença, o teu ritual daquilo que te fortalece e que para cada uma de nós pode ser de uma forma diferente, mas se a gente não tem esse preparo, naquele momento ali, talvez você ia tremer tua base, né? Assim, e talvez a tua comunicação ali não fosse tão eficiente a ponto de conseguir fisgar a atenção dele, né? Seja na tua comunicação, naquilo que você falou, seja na tua expressão corporal, porque tudo isso conta, né? Você falando sobre isso, eu lembrei que uma das minhas amigas nesse jantar dessa semana, ela falou, Simone,
você mudou o teu jeito de andar. Elas falaram assim, tu tá muito diferente, porque olha só, eu sempre fui uma pessoa muito sisuda, Cris, assim, sabe? Eu sempre tive uma expressão corporal e uma expressão no rosto muito séria, muito séria. Principalmente, assim, quando eu entrava em algum ambiente corporativo, algo nesse sentido, assim, eu sempre tive aquela sensação de que eu precisava estar assim mais séria, né? Porque eu trabalhei muito tempo num ambiente assim que era muito, imagina, né? Você atendendo empresários, falando sobre finanças e tudo mais, aquele contexto ali trazia na minha cabeça uma coisa de muita seriedade, de muita, né? Uma coisa assim muito de muita importância, mas que precisava ser muito séria. A minha forma de me vestir sempre foi muito clássica, né? E não sei se foi uma escolha consciente ou inconsciente, mas era assim que eu achava que dava certo e deu certo mesmo, né? Durante muito tempo deu certo. E agora, elas que me conhecem já há mais de 20 anos, elas me falaram: a tua maneira de andar mudou. Elas falaram assim: você continua andando de uma forma elegante, mas você está andando de uma forma leve. E isso me deixou muito feliz, Cris, porque a gente percebe, a gente se percebe na mudança muitas vezes, mas quando o outro percebe, para mim aquilo tem um efeito muito maior, né? Porque significa que de fato, assim, para mim é uma positivação de que a mudança está acontecendo de fato, né? Às vezes é um feedback até que não é positivo. No caso, nesse foi positivo, mas poderia ser algo negativo, dizendo assim, como você mudou, você está diferente, às vezes até com uma pontinha assim de uma alfinetadinha. Mas não tem problema. A questão é, se eu estou passando por um processo em que eu estou buscando a mudança, que bom que as pessoas estão enxergando, mesmo que aquilo desagrade a elas, não tem problema, né? Porque no meio desse caminho, a gente vai, agrada a uns, desagrada a outros, porque a gente vai se transformando numa pessoa que talvez não seja mais aquela pessoa que agradava todo mundo só porque se desagradava, né, Cris? Que é o que É acontece muitas exatamente vezes. isso. E é sobre isso, a gente vai transformando pequenos detalhes e a gente vai, sim, transbordando. Por isso que eu digo, você nem precisa avisar o mundo simplesmente nota que você tá, né? A forma como você se veste, a forma como você muda o cabelo, a forma, as cores, as tonalidades da roupa, a leveza da sua fala, o sorriso que você se permite dar e que você antes não dava, porque realmente, né, tudo é feio. Tanto que às vezes a gente escuta uma expressão, que talvez, não sei se você já escutou, mas eu me lembro, e vira e mexe eu escuto isso, que as pessoas dizem, ai, como ela tá saidinha, como se ela estivesse saindo da caixa. E eu falei, é isso mesmo, quando a pessoa me diz exatamente isso que você tá, eu tô saindo de uma caixa, de um padrão. E que delícia, porque saindo da caixa, você coloca o laço que você quiser. Você vira essa caixa do avesso, você pinta ela. Agora, você dentro da caixa, você nem sabe o que está acontecendo fora dela. Então, olha, percebe que a gente tem essas expressões que a gente escuta normalmente de mulheres, quando a gente começa a destoar daquilo tudo que para ela ou para a gente sempre foi o certo, e a gente começa a pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, ela é tão divertida, ela é tão genuína, que tem até uma pegada mesmo assim de adolescência, porque é quando a gente começa a se descobrir, e que as pessoas realmente na fase adulta, elas entendem que isso não é mais permitido, né? E quando a gente vai 1 ano, 2, 3, e a gente consegue, inclusive, ter um resultado profissional, que aqui é a virada do jogo. Quando isso começa a refletir de uma forma muito positiva no teu lado profissional, as pessoas querem sentar para conversar com você, as pessoas te escutam, as pessoas, inclusive, te valorizam, querem te pagar mais por isso, ou as pessoas gostam da tua opinião, né? Olha só, eu queria muito saber como que você pensa. Não é só uma questão de virada de personalidade, não é sobre virada de personalidade, é você realmente mostrar algo que você é muito capaz, você é muito inteligente, você é muito interessante, mas você pode ser leve, né? Você pode ser leve. E aí as pessoas começam a dizer, legal. É a mesma coisa que você trouxe a referência da casa. E eu vou te trazer um exemplo super simples, que você foi falando e eu fui trazendo, assim, pessoas na minha cabeça que têm essa percepção que você tem, assim, desse cuidado, né?
que é diferente do excesso da limpeza, né? Que a gente também tem esse cuidado tem que estar tudo muito impecável ao ponto de ninguém poder usar. Não, calma que você afasta as pessoas também, mas assim, esse cuidado de você entrar numa casa e onde a casa é gostosa, a casa tem um cheiro bom, é organizada, enfim, né? As coisas harmonizam. Rapidamente me veio 2 pessoas aqui em mente e que trazem essa leveza de vida, e uma delas, inclusive, traz essa questão do prazer muito forte. Uma delas nessa questão de leveza, de diversão, da vida, né? As pessoas gostam de estar por perto com ela, é minha mãe, né? A mãe mesmo tendo vivido um trabalho insano, assim, que sempre muito trabalho, mas a mãe sempre gostou das coisas decoradas, sabe? Essa coisa assim. E outra que vem na minha cabeça, que aí você conhece, é a Gi, que veio fazer o podcast com a gente. Se você entra na casa da Gi, você se encanta, porque assim, ó, nem é sobre luxo, mas é sobre o cuidado que ela coloca nas coisas. As plantas conversam e harmonizam, sabe? É o cheirinho do café que ela tá te esperando, a almofada harmoniza com o tapete. É uma coisa tão boa de entrar na casa da Gi, que é sobre isso, são mulheres. E aí, falando de segmentos e gerações diferentes, tá? No sentido, a mãe, numa geração, a mãe tem 70 a mais, mas a mãe também tem um relacionamento muito bacana, relacionamento amoroso, né? Nessa questão de construção. E a Gi, uma mulher 50 a mais, que desconstruiu tudo aquilo que as pessoas, né, na idade dela acreditavam de relacionamento. Hoje ela se permite viver bem com ela mesma, mas nem por isso ela não queira viver outros amores, e ela vive, ela vai crescer, sabe? Me apaixono o tempo todo e vou criando laços em relacionamento. Mas ela não perde a essência, isso eu quero dizer. Ambas totalmente diferentes, mas elas não perdem a essência delas. E como é gostoso você ver uma mulher com essência, né? Porque aí você identifica que é uma mulher que tem leveza e prazer e todas as coisas que a gente está trazendo aqui nesse podcast. Eu vi muito, assim, Cris, muito na Gi, no dia que ela gravou com a gente, né? E ela falou sobre a casa, né? De quantos anos ela demorou para deixar a casa e fazer a casa do jeito que ela queria com a cara dela, né? Ela comentou sobre isso. E eu vi nela, assim, uma questão que eu acho que é de muita coragem também, né, Cris? A coragem de, quando você traz essa questão da essência, né, é a coragem de a gente conseguir se assumir do jeito que a gente é, do jeito que a gente quer ser, quer viver. Porque você falou daquela caixinha, né? Todas nós, de alguma maneira, fomos colocadas dentro de uma caixinha ali ao longo da vida. Às vezes a nossa caixinha é menor, de outras é maior, tem mais espaço ali, né? Mas de toda forma nós vivemos dentro dessa caixa. E quando a gente resolve ser diferente, exige coragem de fazer isso, porque não é fácil, né, Cris? Você viveu 40 anos da sua vida de um jeito, você mudar esse jeito de ser, de viver, e se abrir para a vida e querer fazer algo diferente é muito difícil, não é fácil. Exige todo um trabalho, todo um processo, toda uma questão de trabalho interno mesmo, primeiro de você se aceitar, ser assim, porque vão vir as críticas, as pessoas vão torcer o nariz, às vezes aquelas pessoas que te viram com uma determinada personalidade ali, elas vão te ver de uma forma diferente. Será que eu estou preparada também eu estou preparada, né, para viver tudo isso com intensidade que vai ser? Então, eu vi na Gi uma pessoa de muita coragem para ser quem ela de fato é na sua essência, e isso é muito bacana, né? Eu sempre, quando a gente fala sobre essa questão do prazer nas pequenas coisas do dia a dia, eu sempre lembro muito do meu casamento, porque eu era uma pessoa muito chata, Cris, muito chata. Eu sempre fui muito certinha, então, assim, a gente até aqui na nossa fala que a gente falou, né, de deixar o prazer para depois. Por que a gente deixa para depois? Se der tempo, eu faço isso. Se no final do dia sobrar um tempinho, aí eu vou procurar algo para o meu prazer. Por que a gente sempre deixa para depois? Que daí entra na nossa frase aqui que a gente abriu o podcast, né? Que o prazer não é uma recompensa. Ele é
o caminho, ele é a jornada, ele é o meio. Mas eu pensando em tudo isso, hoje eu vejo como eu era uma pessoa chata no meu casamento, porque eu queria sempre tudo muito certinho para depois, se sobrar tempo, a gente vai fazer tal coisa. Ah, se eu tiver lá no final do dia disposição, daí a gente vai fazer alguma coisa. Eu sempre pensava assim, porque eu era muito assim, ó, muito fechada, muito focada na questão do trabalho, na questão de cuidar de tudo, e tinha que ser tudo perfeito, tinha que estar tudo muito certinho. E o meu ex-marido, ele era diferente, ele quando ele tinha vontade, no meio do dia, vamos sair para tomar um café, vamos sair para dar um passeio, e mesmo que a gente estivesse fazendo no meio de alguma coisa ali, ele saía e ele pegava o carro e ele ia. E eu falava, meu Deus, mas como é que pode, né? A pessoa ser assim, gente, larga tudo aqui o que a gente está fazendo e muda o foco e vai fazer outra coisa. Mas o que acontece? Ele encontrava prazer nessas coisas, numa saidinha rápida para tomar um café, para conhecer um lugar diferente e tal. E o meu filho é exatamente igual a ele, né? Ele é exatamente assim. Então, ontem, por exemplo, de tarde, eu estava fazendo um trabalho aqui de um cliente, eu estava muito focada aqui, estava analisando um relatório, fazendo um negócio que precisava de foco. Aí ele apareceu aqui. Ele falou, mãe, é bem rapidinho, eu só quero ter o celular um pouquinho, que eu quero só colocar uma música para você ouvir. Daí, o primeiro pensamento foi, puxa vida, eu estou no meio do negócio aqui, ele vem me atrapalhar. Eu falei, não, calma, calma, calma. Calma, vamos fazer diferente esse negócio, Simone, você está querendo mudar, você está trabalhando para ter uma vida diferente, vamos lá, respira e escuta a música. Aí ele veio, ele colocou um fone de ouvido aqui para mim, um para ele, colocou a música, sei lá, 2 minutos, 3 minutos de música, Cris. Aí ele me deu um beijo e vazou. E eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. Então, assim, são essas sutilezas, são esses pequenos movimentos que eu estou trabalhando, né, para que a gente tenha esses momentos assim, porque a gente chega no final do dia, eu acredito que mais leve. Às vezes a gente deixou de fazer alguma coisa, às vezes eu deixo, né? Puxa vida, chegou no final do dia, eu não terminei aquele negócio que eu tinha que fazer. Mas hoje eu não me cobro tanto, sabe, Cris? Porque eu a gente tenho tentado. a gente vai perdendo, e assim, como você trouxe aqui, provavelmente muitas de nós que estamos escutando, a gente sempre tem alguém perto da gente querendo que a gente saia desse piloto automático, né? E o filho, o homem, ele tem muito disso, né? Desse olhar, desse cuidado com a mãe e tal. Então, assim, às vezes é o filho homem, às vezes é o parceiro, como você disse que era o caso do teu ex-marido, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo que diz assim, ó, vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café. E aí você tá tão alucinada, tão estressada com aquilo, que você pensa, que café, o quê? Eu preciso terminar isso aqui, a pessoa sem noção. E é exatamente aquilo que você precisa. Parar a produção de cortisol que está te deixando estressada, para você poder melhorar depois e finalizar. Então, assim, ó, é muito importante que a gente olhe a nossa volta às vezes também. Poxa, a gente já tem pessoas que estão ali o tempo todo pedindo, né? Vamos dar uma paradinha, vamos dar não sei o quê. E aí, às vezes, é como você trouxe. Que pena que às vezes a gente perde esse time, ou a gente perde as pessoas, ou a gente perde os ambientes, porque a gente ficou como uma máquina insana, né, sem tempo de parar. Então, assim, é sempre esse alerta, né? Você tem que estar atento ao que está vindo ali de coisas para você dar aquela pausa, pequena pausa, né? Para você voltar muito melhor. Então, é sobre isso, assim, olhando para isso que a gente está falando já para o nosso caminho final aqui, é, é quando você aprende, tem uma frase que eu gosto muito que você colocou, é quando você aprende a sentir e você para de sobreviver. E aí você começa a viver de verdade. Então, assim, ó, quantas pessoas, né, Simone, e a gente também traz a meia-culpa para nós. Mas quantas pessoas hoje estão vivendo, sobrevivendo? Que você pensa, meu Deus, só sobrevivendo, só. Uhum. Então pensa, meu Deus, mas onde é que essa pessoa vai parar? Onde é que ela pensa que ela vai parar? Porque é isso que eu penso. Onde é que essa pessoa pensa que vai parar sem dormir, sem comer direito, sem fazer cocô e xixi, que é uma coisa simples, mas que as pessoas não fazem, sem beijar na boca, sem escutar uma música. Isso que o teu filho fez é sensacional, é você colocar um fonezinho de ouvido, escutar uma música, porque a música ela vai te relaxar. As pessoas não têm tempo, não têm tempo, não têm tempo. Então, eu só fico pensando, onde que essa gente toda vai parar?
né? Sim. Só para a gente fechar aqui, Cris, Uhum. então, o nosso episódio, eu recebi a indicação de um livro um tempo atrás, que é um livro de uma médica brasileira, que ela trabalha muito com cuidados paliativos no final da vida das pessoas. E eu te confesso que eu relutei bastante para ler o livro. Eu comprei ele e demorei um tempo para começar a ler, porque o título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E nesse livro, ela conta sobre como que é o final da vida das pessoas. Ela trabalha com pessoas na fase terminal da vida, e ela conta sobre as experiências, sobre o que as pessoas contam, compartilham com ela, né? Sobre o que eles estão pensando no final da vida, ali com os últimos dias, as últimas semanas da vida delas. Ela trabalha com pacientes que de fato estão no final da vida, e ela conta sobre o que eles conversam. Cris, é chocante a gente perceber que as pessoas no final da vida, elas têm, ou elas tem algumas pessoas ali que falam sobre o quanto foi bom o que elas viveram, e o quanto elas chegam nesse momento da vida e elas pensam assim, não, eu vivi o que eu precisava viver, eu vivi com plenitude, eu fui feliz, eu aproveitei. E por outro lado, tem aquele grupo de pessoas que de certa forma, se arrependem de não ter vivido tudo aquilo que podiam ter vivido, porque fizeram aquilo que a gente falou aqui, né? Vida no piloto automático, sempre pensando assim de uma forma muito rígida, sempre pensando na carreira e tal, e deixando as coisas boas, digamos assim, da vida passar. E ela fala muito sobre isso. As pessoas não falam sobre o que elas têm, sobre dinheiro, sobre nada disso. Elas falam sobre como elas viveram a vida delas, o que elas deixaram de fazer, o que elas deixaram de viver, que fazia o coração delas bater mais forte, que fazia com que elas se sentissem bem, que fazia com que elas tivessem, de fato, alegria e prazer de viver. Então, eu acho que é muito isso, né, Cris? É a gente chegar no final do dia, no final da nossa semana de trabalho, e quem sabe lá na frente, no final da vida, e a gente pensar assim, poxa, eu vivi o que eu tinha que viver, eu vivi do jeito que eu queria viver, e eu tive a vida que eu quis construir de fato, né? Para que a gente não tenha arrependimentos, assim, porque eu acredito que até se a gente pensar, né, eu passei uma semana toda aqui, como é que eu passei essa semana? Eu nem percebi. Sabe quando a gente fala assim, nossa, a semana passou voando, hoje já é sexta-feira. Por que a gente tem essa sensação? Porque a gente só sobreviveu ali aquela semana, a gente não viveu nada mais intenso ou que realmente fez um sentido a mais na nossa vida, porque senão a gente se lembraria, a gente teria curtido mais a semana, a gente teria visto mais a semana passar. Faz sentido, Cris? Se o dia passou, plim, acabou o dia, passou a semana, plim, acabou a semana, e eu não percebi, gente, né, isso é surreal, tem alguma coisa errada nisso, porque daí o tempo só está passando, né, está passando corrido, eu não estou percebendo a vida passar. Eu acho que isso é muito, muito triste até, sabe? Então, é toda uma questão ali de realmente de consciência, é um trabalho de formiguinha ali, todo dia você fazendo um pouquinho, né? Não é fácil, mas eu acredito que seja possível. Não é fácil e é possível, e você precisa também dar alguns comandos. Então, uma das dicas que eu dou aqui para a gente encerrar, e que eu faço muito tempo, e faço direto, e para mim é super importante, eu registro coisas no meu dia, eu tiro foto mesmo, porque se eu correr o risco de lá na sexta-feira dizer, puxa, que semana corrida, volta, e olha, como você estivesse fazendo a releitura Boa! mesmo. Então, assim, não importa se você vai entrar numa reunião, se você está tomando um café, se você preparou um prato de salada, se você separou o seu skincare, não importa o que você vai registrar. Se é uma paisagem linda que você viu na passar, não importa, registra. Porque às vezes você também está tão, né? Você não vai lembrar, mas a fotografia, ela registra e você. Foi realmente uma semana, né? Então, é você gravar isso, o registro fotográfico, assim como a escrita terapêutica, ela é muito boa para isso. Então, registra, não precisa postar nada, mas é para você criar sua pastinha ali das memórias da semana, e você ter o que contar, né? Como foi a tua semana? Gente, foi maravilhosa. Olha, eu passei no tal café, eu não sei o quê. Trabalhei muito, mas eu me permiti parar ali na beira-mar, dar uma apreciadinha, 2 minutos, sabe? É isso, você vai treinando o seu olhar e o seu cérebro para o prazer através do registro, óbvio. Perfeito, Cris. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Eu quero deixar aqui como uma finalização
para que cada uma de nós pense, né, o que a gente está fazendo hoje no nosso dia a dia, que vai ser algo que vai se transformar no prazer da jornada, e não no prazer como uma recompensa, né, Cris? Então, todas nós aqui, dentro da sua realidade, tem aí algo que pode pensar no que você pode fazer de prático hoje, nessa semana, nesse mês, para que você comece a aplicar aí o prazer em todas as os seus momentos aí de vida, né? Fazendo um pouquinho a cada dia. Então, nós vamos encerrando aqui o episódio de hoje. Deixa aqui o seu comentário e a gente sempre faz esse convite para que vocês tragam sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui, porque isso também é insumo para a gente trazer conteúdos cada vez mais relevantes aqui para a nossa comunidade, né, Cris? Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Beijo.